Glória a Deus, que maravilha! Chegamos a devocional 100, 15 minutinhos de devocional, chegando na devocional 100, só de devocionais são 25 horas de ministração sobre oração, sobre a palavra de oração, sobre essa comunhão, relacionamento e intimidade. E chegando nessa devocional 100, eu quero falar sobre o Monte das Bem-aventuranças, o Sermão das Bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças não servem apenas para enriquecer e adornar, mas são o material do qual o caráter espiritual é constituído. O primeiro deles já estabelece a oração no próprio fundamento do caráter espiritual, não simplesmente para adornar, mas para compor. Bem-aventurados pobres de espírito. E a palavra pobre aqui significa um pedinte, um mendigo, alguém que vive pedindo. O verdadeiro cristão, ele vive da generosidade de Deus, cujas doações ele recebe pedindo, clamando. A oração, portanto, passa a ser a base do caráter cristão, o serviço cristão, a sua vida, o seu modo de viver. Trata-se da lei da oração de Cristo, colocando-a no próprio ser do cristão. É o primeiro passo dele, seu primeiro suspiro que serve para dar cor e formar a vida dali em diante. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo o que podem fazer é orar. E orar, qualquer pessoa pode fazer. A oração é a respiração vital do cristão. É o ar natural do cristão. É a sua senha nos portões da morte. Ele entra no céu com oração. Na oração, Cristo elimina toda a autossuficiência, arrogância, soberba, todo orgulho e todos os valores espirituais. Os pobres de espírito são os que oram. Os pedintes, os mendigos, são os príncipes de Deus desse reino. São os herdeiros de Deus. Cristo remove o lixo das tradições judaicas e censura as regulamentações do altar da oração. Interessante nós observarmos que, se voltarmos ou se formos para o capítulo 5, versículo 21, ele ainda continua falando sobre isso. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aquele que tenta orar a Deus com um espírito irado, com lábios irreverentes, com coração irreconciliado ou com questões mal resolvidas com seu próximo, está gastando esforços por nada. Viola a lei da oração e acrescenta pecados sobre si mesmo. Como é rígida e severa a lei de Cristo quanto à oração. Ela vai ao coração e ela exige que o amor seja entronizado ali. Amor ao próximo, amor aos irmãos. O sacrifício da oração deve ser temperado e perfumado com amor, por amor do interior. O amor é a lei da oração, seu criador e inspirador. Devemos fazer orações. Deus deseja isso, Ele ordena isso. O homem precisa e deve orar. Algo com certeza deve provir da oração, pois Deus assegurou que algo procederá dela se os homens forem fervorosos e perseverantes na oração. Depois de Jesus ensinar Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Logo depois disso, ele nos encoraja a praticar a oração verdadeira e cada vez mais oração. Jesus reitera e afirma com ênfase redobrada no versículo 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Não há exceção. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Aqui está mais uma vez selado e registrado com infinita veracidade. Está fechado e assinado, bem como selado com atestação divina. Aquele que bate, que insiste, que persevera, a porta será aberta. Observe como somos incentivados a orar por causa do nosso relacionamento com Deus. Ainda no capítulo 7, versículo 11, Jesus vai dizer: se vocês, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. A relação da oração com o agir de Deus e o governo de Deus nesse mundo é plenamente ilustrada por Jesus Cristo, tanto em seu ensino como em sua prática. Ele é o primeiro em todas as coisas. Entre os governantes da igreja, ele é o primeiro de forma preeminente. Ele tem o trono, a coroa de ouro é sua em majestosa preciosidade. Vestes brancas o trajam em augusta brancura e beleza. No ministério da oração, ele é um exemplo divino, bem como mestre da oração. Seu exemplo é rico e seu ensino sobre a oração é abundante. Como é imperativo o ensino do nosso Senhor quando afirma que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. É como começa o capítulo 18 de Lucas. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E em seguida, ele apresenta a surpreendente parábola de um juiz injusto, mas de uma viúva pobre, porém perseverante, para exemplificar e enfatizar esse ensino da perseverança na oração. Orar é uma necessidade. É exigido, é obrigatório que os homens estejam sempre em oração. São necessárias coragem, resistência e perseverança para que os homens nunca venham a fraquejar na oração. Veja só, ainda nesse capítulo 18 de Lucas, verso 7 e 8, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é o seu questionamento e afirmação fortes e indignados. Os homens devem orar de acordo com o ensino de Cristo. Eles não devem se cansar e nem desanimar na oração. O caráter de Deus é a certeza de que muito procederá da oração persistente de homens sinceros. Sem dúvida, a oração do nosso Senhor tinha muita relação com a revelação feita a Pedro e a confissão que este fez acerca de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A oração afeta poderosamente, molda o círculo dos nossos contatos. Cristo fez discípulos e os manteve como discípulos pela oração. Seus 12 discípulos estavam muito impressionados pelas orações do Mestre. Nunca um homem orara como ele. Como as orações dele eram diferentes das orações mecânicas e frias que eles estavam acostumados, cheios de autojustificação que eles ouviam e viam nas ruas, na sinagoga e até no templo. Mas com Jesus não. Ele orava com relacionamento, comunhão, intimidade. Ele orava com sabedoria, com convicção. Ele orava com propriedade. Que essa seja a sua vida de oração. Que você possa olhar para Cristo e tal qual Ele é, você possa ser também o modelo, um referencial de uma vida de oração. Pai de amor e Deus bendito,
Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos ouve. Graças te damos porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos conversar contigo, relacionar contigo. Graças te damos porque o Senhor nos deixou a sua palavra que nos ensina toda a verdade. Porque de um modo maravilhoso o Senhor nos amou e enviou seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que cada dia possamos aumentar o nosso relacionamento contigo, a nossa comunhão contigo. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter esse relacionamento, a uma vida de respostas, a uma vida de bênçãos, de milagres, a uma vida de realizações, a uma vida que seja exemplo, modelo, para que possamos influenciar outras vidas, para clamar ao Senhor e para ter um encontro, uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós rogamos, livra-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados e falhas e renova as nossas forças, ó Pai. Nós te pedimos nessa hora que possamos a cada dia desenvolver esse hábito e criar essa prática de oração e encontrarmos ao Senhor no nosso lugar secreto. Vai repreendendo todo sono, todo cansaço, toda indolência, toda sonolência, vai repreendendo todo ataque espiritual e vai manifestando o teu poder e a tua glória. Levanta atalaias, levanta intercessores, levanta guerreiros, levanta homens e mulheres que oram, uma oração que suba como incenso às tuas narinas, para a tua honra e tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Chegamos a devocional 100 devocionais sobre oração. Procure exercitar. Se você perdeu alguma, volta lá atrás. Reveja as que você já ouviu, vai fazendo anotação, vai colocando em prática. Faz um propósito de ouvir uma inédita e uma antiga cada dia, para que você possa exercitar a vida de oração. Não deixe de fazer 15 minutinhos de devocional da palavra, 15 minutinhos de oração, clamor, intercessão, apresentar as suas razões. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Todo aquele que pede, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Que você possa ter essa prática e essa vida de oração. E se você perdeu alguma, entra na nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, veja todas ali. Você pode fazer uma marca naquelas que você já assistiu ou até comentar aquela que você já assistiu para não se perder. E aquela que falar com você, compartilhe com seus amigos, com as suas redes sociais, compartilhe, passe para frente, levante equipes de oração, parceiros de oração, duplas, e coloque em prática. Se você quer visitar nosso blog, www.mentoriadospara-mentoriar.com, sem BR. mentoriadospara-mentoriar.com, sem BR. Ali você tem não só as devocionais, como as minhas pastorais semanais e também todas as ministrações pregadas aqui na Torre Forte. Ou no nosso canal do youtube.com/Torre Forte. E se você deseja fazer o curso de teologia gratuito via Telegram, você manda uma palavra para mim escrita curso de teologia no endereço do Telegram, @Claaiton, 2 As e Y, Claaiton, 2 As e Y, só colocar curso de teologia e você vai receber o link, e através desse link você vai então vai ter acesso a todas as matérias que nós temos gravado, apostilas, aulas, informações do nosso curso de teologia. Fique firme, persevere na oração, continua firmado. As devocionais desse período nós estamos extraindo desse tremendo livro, A Realidade da Oração, Eduardo McKendry Bones. Tremendo livro da editora Vida. Ele tem uma série de livros de oração que abençoa poderosamente a nossa vida. Deus te abençoe, fique na paz. Até a próxima, em nome de Jesus.